Oi, gente. Como eu estou na sequência da história de Davi, eu vou contar agora a primeira parte. A gente falou do gigante e agora eu vou falar de como ele foi ungido rei. Ele foi ungido antes de assumir, ele foi ungido ainda adolescente e ele só foi assumir o reinado, o seu trono, lá com 30 anos. O rei da época, o rei de Israel, era Saul. E Saul andou fazendo várias coisas que desagradaram a Deus. E o profeta daquela época, vocês lembram que eu já conversei com vocês que naquela época Deus se comunicava com as pessoas através dos profetas. E Samuel era o profeta daquela época. Foi Samuel quem ungiu o rei Saul. E aí Saul andou fazendo algumas coisas que não agradavam a Deus. Deus chegou para Samuel e falou que ele ia levantar outro rei, que era para Samuel ir na casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Jessé tinha 8 filhos, Davi era o último. Era para ele ir até a casa de Jessé que Deus ia mostrar quem era o próximo rei e Samuel ia ungir com óleo a cabeça desse novo rei. E Samuel foi. Quando ele chegou, Jessé apresentou todos os seus filhos, todos fortes, todos altos, fortes, eles eram guerreiros, né? Ele tinha 7 filhos. E ele nem chamou, para essa ocasião, ele nem chamou Davi. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. E aí, a hora que Samuel o profeta viu o primeiro, falou, nossa, certamente é esse. E Deus falou para ele, não é. Chegou no segundo, deve ser esse. Também não é. E ele parava em frente a cada filho de Jessé e Deus falava com ele, não é esse, não é esse. Aí chegou no último filho, no 7º filho, Deus falou, não é esse. Aí Samuel não entendeu nada, né? E ele virou para Jessé e falou assim, todos os seus filhos estão aqui? Aí Jessé falou assim, não, tem o Davi. Davi é o mais novinho, ele está no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel falou, manda buscar, manda buscar. Aí Jessé mandou buscar em Davi lá no campo onde ele estava cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, franzino, magrinho, Deus falou para Samuel, é esse. E aí todo mundo ficou sem entender nada, né? Jessé, todos os seus filhos ficaram sem entender nada. Mas Samuel obedeceu a palavra de Deus e ungiu Davi como futuro rei, no lugar de Saul. Mas vocês lembram que eu acho que eu falei no outro, ele foi assumir isso bem muitos e muitos anos depois. Mas ele já ficou com essa promessa. E aí ficam 2 ensinamentos para nós, gente. O primeiro, Deus não vê aparência, Deus vê coração. Porque se fosse pela lógica, não tinha nada a ver ungir Davi. Davi era muito novinho, Davi era muito miúdo, os irmãos dele já eram todos guerreiros, fortes, homens formados. Mas Deus não escolheu eles, Deus escolheu Davi. Deus não vê aparência, Deus não vê a nossa casca, Deus vê o nosso interior. E o segundo ensinamento, sabe o que Davi fez depois que ele foi ungido como rei? Ele voltou lá para o campo, continuar cuidando das ovelhas. A vida dele seguiu normalmente. Então, às vezes a gente recebe uma promessa e acha que ela já vai se cumprir, e às vezes não é assim. Deus determina o tempo certo. A Bíblia diz, existe um tempo certo para todas as coisas. E quem determina esse tempo é Deus. A nós cabe esperar, orar e esperar e crer. Tá bom, minhas queridas? Essa é a segunda parte. Tem mais uma parte ainda da vida de Davi. A vida de Davi é muito bonita. Um beijo, fiquem com Deus.